Pré-história. Por definição, esse é o período que antecede a escrita. Nessa época, a humanidade caçava, lascava pedra, pescava e fazia muita mágica. E se você não sabe do que eu tô falando, é só ver esse vídeo aqui. E sim, não só faziam mágica, como só somos o que somos graças a isso. E tudo bem, nós temos que concordar, a mágica que eles faziam não tem nada a ver com a mágica que praticamos hoje em dia. Só que ainda assim, o peso e a influência dessa mágica influencia todas as artes de hoje em dia. Mas por que isso é tão importante afinal de contas? É o que vamos ver agora. Vamos nessa! Olá, pessoas da internet! Sejam bem-vindos a mais um episódio sobre a história da mágica e dos mágicos. Eu sou Hermes Nandu, eu sou performer, pesquisador e mago, assim como nossos antepassados pré-históricos nas cavernas. E no último vídeo eu senti falta de duas definições, a definição de magia e a definição de mago, ou de mágica e de mágico. Porque assim, fica muito complicado a gente continuar essa discussão e essa pesquisa sem ter bem claro na nossa mente o que quer dizer mago e magia. E definição é uma descrição que damos a algo para que ela tenha um significado mais ou menos universal, o que é muito importante para um assunto que é tão subjetivo e abstrato quanto a mágica. Então vamos descomplicar essa nossa pesquisa e dar uma definição coerente para que a gente possa entender todos os termos corretamente. Vamos lá! Mago podemos definir como aquele que pratica magia. Já magia podemos definir em duas coisas. Primeiro, uma técnica para manipular ou controlar a realidade, seja de um pequeno objeto ou até mesmo a percepção de uma pessoa. Como por exemplo, quando o mágico pega um objeto e faz ele desaparecer para mais tarde ele reaparecer novamente. E é claro, tudo isso é um truque de mágica, é uma habilidade circense, cênica, não há nada de sobrenatural em cima disso. Mas ainda assim você tem a percepção de que o mago ele pode alterar as leis da física, as leis da realidade. O mago, nesse exemplo, ele manipula a sua percepção para que você acredite na narrativa dele. Logo, segundo a sua percepção, claro, o mago tem mais influência na realidade do que as próprias leis da natureza. A segunda definição de magia é quando algo ou o que é revelado para a pessoa que testemunha esse efeito mágico. Em outras palavras, isso seria uma experiência ontofânica. Palavra essa? Ontofânica. Ontofânica é uma palavra grega que deriva de onto, que quer dizer ser, e phanes, revelação. Revelação do ser. Ontofânico quer dizer revelação do ser. E o que isso tem a ver com a história da mágica, afinal de contas? Tudo, exatamente tudo, pois a mágica tem sempre como objetivo revelar algo que está além da realidade do seu mero espectador. Seja através de um xamã que invoca uma entidade, ou seja através de um mágico que assume que tem poderes sobrenaturais ou qualquer outra coisa do gênero. E quando o mágico executa um efeito que em teoria é impossível, é como se naquele momento nascesse uma nova realidade. Nascem novas pessoas, as pessoas elas têm que se transformar depois desse momento, pois afinal de contas elas acabaram de testemunhar uma coisa que seria impossível. E não é só isso. O principal objetivo da mágica, além de quebrar a realidade, também é de alguma forma provocar a consciência dessas pessoas. Você se lembra do primeiro dia da sua vida? Melhor falando, você se lembra do primeiro dia em que você sabia que era você? Eu lembro do primeiro dia que eu nasci. E cara, eu não sei explicar como, mas de alguma forma eu sabia quem eu era. Eu não tinha nenhuma lembrança do passado, não tinha nenhuma lembrança da minha mãe, da minha avó, mas de alguma forma eu olhava pra minha avó, eu sabia que ela era minha avó. Eu olhava pra minha mãe, eu sabia que ela era minha mãe. Eu olhava pra mim, eu sabia que eu era eu. É uma coisa sem pé nem cabeça, mas de alguma forma nasceu ali um ser, nasceu ali uma identidade. E logo em seguida acabei caindo a escada. É uma criança normal como qualquer outra, né? E eu acho engraçado que quando isso aconteceu eu tinha 4 anos. E eu fiz de alguma forma, intuitivamente, o teste do espelho de Gallup. O teste do espelho basicamente tenta descobrir se o indivíduo possui uma consciência de si através de sua relação com sua própria imagem. Vamos usar um exemplo. Vamos supor que você está dormindo e alguém vai lá e pinta a sua testa de vermelho. Naturalmente, ao você se levantar e ir até o banheiro, você iria se reconhecer em frente ao espelho. Porém, esse teste falha miseravelmente quando aplicado em crianças de até 2 anos. E mesmo pintando a testa delas em vermelho,
elas tendem a tocar o reflexo ao invés de tocar a própria testa, mostrando claramente que elas não se reconhecem diante de um espelho. E o que eu acho mais engraçado é que um simples truque de mágica também falha miseravelmente com essas crianças, da mesma forma que o teste do espelho de Gallup. Tanto pelo fato de elas não terem desenvolvido completamente o cérebro delas, como também pelo fato de elas não entenderem perfeitamente, ou quase, como que funciona um fenômeno mágico. E para ilustrar isso, vamos supor que você está em casa e tem uma mãe e uma criança de 2 anos. Naturalmente, vocês estão passando o dia, estão conversando e de repente aquela mãe começa a flutuar no meio da sala de estar. Você ficaria bem chocado, muito provavelmente todas as suas certezas cairiam por terra. Você ia começar a se questionar se magia de fato existe, se tudo que você aprendeu em livros de ciência eram apenas mentira. Enquanto a reação do bebê provavelmente seria de encarar aquilo com a maior naturalidade possível. O que eu quero dizer com tudo isso é que consciência e autoconsciência são fatores determinantes para que um fenômeno mágico aconteça. E sem essas coisas, basicamente é impossível de fazer mágica. Logo, as condições para que a magia aconteça estão nesse processo da autoconsciência. E foi exatamente isso que aconteceu na Idade Pré-Histórica. Agora que temos essas definições pré-estabelecidas, podemos entender finalmente o que acontecia nas cavernas pré-históricas. Olhe bem para essa imagem. Cueva de las Manos, na Patagônia. São centenas de mãos gravadas há 9.000 anos. Isso mesmo, 9.000 anos. As silhuetas dessas e de tantas outras mãos encontradas próximas de pinturas rupestres fizeram nascer no homem a ideia de criação, a ideia de que é possível produzir algo a partir do nada, a ideia de que ele existia e que poderia deixar impressa sua existência para toda a eternidade. Este é o primeiro de tantos outros registros da autoconsciência da humanidade. Através da imagem de suas mãos, podemos dizer que o ser humano finalmente foi revelado. E longe de serem apenas desenhos simples, essas imagens foram o primeiro fenômeno ontofânico da história. Foram essas imagens que fizeram nascer o que hoje conhecemos como humanidade. Imagens essas que também eram usadas para caça, como vocês podem ver neste vídeo bem aqui. E para você que viu esse vídeo até o final, meu muito obrigado. E se vocês quiserem contribuir para a continuação desse projeto, com apenas R$3 já dá para participar. E em troca te ofereço uma oficina irada de mágica. E para vocês, meu muito obrigado, um grande abraço histórico e falou!